Gênesis 12. Todo mundo achou aí? Se você não tem Bíblia, vai aparecer aqui na parede e a gente pode ler juntos. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Amém? A gente está aos domingos contando histórias. Começamos domingo passado. É uma série que nós vamos ficar por alguns domingos. Deixa eu te contar uma história. E hoje deixa eu te contar uma história de fé. E quando eu pensei em fé, eu acredito que isso esteja na cabeça de qualquer pessoa que seja cristã e que conheça a Bíblia. Não dá para falar de fé sem pensar em Abraão, que é o pai da fé. A Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Então não dá para falar de fé sem falar de Abraão. Mas eu não quero falar de fé teologizando fé, dando conceitos de fé, tópico 1, tópico 2, tópico 3. O convite é para a gente conhecer a história de Abraão e, a partir dessa história, tirar da história lições de vida, a partir da fé que ele demonstrou, para que a nossa fé seja alimentada, desenvolvida, mas a partir da história que Deus traz para a gente na Bíblia, porque foi assim que Deus quis se manifestar a nós. O texto começa assim: disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e do meio dos teus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quem é que conhece a história de Abraão? Ou de Abrão, né? Quem nunca ouviu falar desse cabra? Todo mundo. De manhã tinha uma pessoa só que não conhecia nada de Abraão. Mas beleza. Só para a gente se situar na história bíblica e para nós entendermos. Vocês conhecem Adão e Eva? Alguém não conhece? Nunca viu? Eles nunca vieram aqui à nossa igreja, mas eu sei que vocês conhecem. Adão e Eva tiveram 2 filhos, os 2 primeiros, que se chamaram Caim e Abel. Legal. E aí a história vai. Caim e Abel. De repente Deus viu muita malignidade no meio do povo. E Deus então resolve pôr fim na raça humana. E para fazer isso, Deus chama um cara chamado Noé. Constrói uma arca. Deus manda água em tudo. A água baixa, Noé desce da arca e a vida segue. E a vida segue e vai andando, as coisas vão indo. E de repente as pessoas se juntam e falam assim: rapaz, nós é bom. O ser humano é ser humano, né? Por que nós não faz uma torre? E nós constrói uma torre que nós vamos chegar até Deus. É a torre de Babel. Vocês estão bem de Bíblia, irmãos? Torre de Babel ou torre da Babilônia são sinônimos. Aí Deus fala assim: bom, deixa eu botar o dedo de novo nesse trem aí. Deus acaba com aquela história. E naquele momento a nossa história bíblica diz que Deus confunde as línguas. E antes todo mundo falava a mesma língua, agora os caras começam a falar línguas diferentes. Olha que loucura. Línguas diferentes. É nesse momento que aparece Abrão. Aonde? Na Babilônia. Foi lá é de lá que Abrão é. De Ur dos Caldeus. Os caldeus é a terra da Babilônia, a Caldeia. Só que quando Abraão era um pouco mais novo, aqui ele está com 75, o pai de Abraão resolveu sair de Ur e ir para Canaã.
naquele tempo os povos eram nômades. Eles viviam numa região, mas eles estavam sempre para cá, para lá, onde tinha água, onde tinha pasto para os seus animais, eles estavam migrando. Os núcleos comunitários eram famílias. As famílias iam se juntando e aumentando, e tinham os servos e o pessoal tal, e os animais, e todo esse bando ia andando para lá e para cá. E aí o pai dele sai de Ur dos Caldeus, da Babilônia, e vai na direção de Canaã, mas no meio do caminho ele para em Harã, uma cidade. E lá ele fica, porque lá ele encontra o que ele precisava, pasto, água, e lá ele fica. E quando eles estão nessa terra, Deus aparece. Deus aparece para falar com Abrão. Agora para comigo, pensa comigo. Nesse momento, Abraão conhece Deus da onde, como e que Deus é esse? Alguma sugestão ou hipótese? Tinha a Bíblia escrita? Não, não tinha a Bíblia escrita. Tinha rádio gospel? Não, não tinha. Tinha televisão gospel? Não, não tinha. Tinha igreja? Não, não tinha. Tinha sinagoga? Não, não tinha. Tinha os patriarcas? Não, não tinha. Está começando com Abraão. Como é que as pessoas conheciam Deus? Do Google? Não, não tinha Google. Era tradição oral. Era o conhecimento de Adão, de Eva, que passou para Caim e Abel e que foi passando. Então quando Deus fala a Abraão, eu sou Deus, cara, eu não sei o que Abraão pensou. A gente, tudo bem, Deus fala com a gente no culto, Deus fala com a gente na música, Deus fala com a gente lendo a Bíblia, Deus fala com a gente de tantas formas. Mas Deus apareceu, Abraão é nós, e Abraão falou assim, não sei nem que nome eu vou dar para esse Deus. E esse Deus fala para ele, sai desse núcleo familiar, rompe com a tua cultura. Cara, como é que eu saio? Eu estou aqui com meu pai, a gente é um bando, a gente sai disso tudo, pega a tua mulher e o que você tem e vai para uma terra que eu vou te mostrar qual é. Mas eu vou te abençoar, e de você eu vou fazer uma grande nação. Nesse tempo, Abraão era casado com Sarai, e eles não tinham filhos, porque Sarai era estéril, a mulher dele. Mas Deus chamou, e sabe o que é incrível nessa história? É que Abraão vai, pega as coisas dele e vai, e um sobrinho dele chamado Ló, junta com a esposa também, e eles vão para onde? Para onde Deus mostrar. O Deus com o qual Abraão se relacionava? Não. O Deus que Abraão conhecia da Bíblia? Não. O Deus que Abraão falava toda semana no culto? Não, eu não sei como é que era esse negócio aí. Eu penso que era difícil. Mas ele foi, para onde? Não sei. Como assim? Não sei também. E como é que era o relacionamento dele com Deus? Também não sei, eu sei que ele foi. E ele chega em Canaã. E quando ele chega lá, ele faz um altar para Deus. Qual Deus? Não sei, irmãos, o Deus que chamou ele. O Deus que me chamou de Ur dos Caldeus, é esse aí. Ele faz um altar. Para o Deus que me apareceu, vou fazer um altar para ele. Legal. Lá em capítulo 12, versículo 8. Só que aí, ele está lá em Canaã, na terra prometida. Ele, a mulher dele, Sarai, ele devia ter servos, Ló, o sobrinho, e os bichos e as crias. De repente, uma seca e fome. Na terra prometida, fome. O que Abraão faz? O que nós faríamos? Nós íamos chorar, reclamar de Deus. A gente ia lá para Celso Garcia e ver se de algum lugar aparecia um milagre para nós, para as coisas melhorarem. O que Abraão fez? Foi para o Egito. Lá tinha o delta do Nilo, lá tem comida, vamos para lá, vamos tentar a sorte no Egito. É estranho Abraão, que foi chamado para ir para a terra prometida, onde Deus ia abençoá-lo, ter que sair da terra porque estava com fome. Lá vai Abraão para o Egito. Mas quando ele está indo, todo mundo lá é tribo de nômade. Ele fala assim, cara, eu vou chegar no Egito com a minha mulher. Aí vai que alguma tribo lá, algum rei de alguma tribo, algum patriarca de alguma tribo, se engraça da minha mulher.
naquele tempo, os caras se matavam, era uma doideira. Eles vão me matar para ficar com Sarai. Aí ele fala assim para ela: amor, se alguém perguntar alguma coisa, você fala que você é minha irmã, não tem filhos. Você fala que você é minha irmã, beleza? Beleza. Esquisito, né, irmãos? Mas foi. E assim foi, de partir em direção ao Neguebe, e a vida vai andando, irmãos. Vida que vai. De repente, lá no Egito, as coisas, ele ouviu falar que lá em Canaã tinha melhorado, ele sai do Egito e vai voltando, e vai. Realmente deu problema, porque o cara lá se engraçou com Sarai, e confusão. Não vou nem entrar na confusão, porque é confusão. Quando Abraão está voltando para Canaã, exatamente para o lugar onde ele tinha construído um altar, Deus fala com ele de novo. Olha que louco. Outra vez Deus aparece. Quanto tempo depois passou? Sei lá, bastante tempo. E Deus fala com Abraão de novo: é nós, Abraão, estamos juntos. Abraão constrói mais um altar para Deus, para o Deus que falou com ele. Pô, legal, vamos nós, as coisas estão andando. Mas quando o Abraão está voltando, eles estão lá em Canaã, e aí está ele com o povo dele, está Ló, o sobrinho, com os povos dele também, com os animais dele. E aí não dava para todo mundo comer. Ele falou assim: meu sobrinho, a gente vai ter que dar uma dividida. Eu vou para um canto, vai para outro. Você vai para lá, eu vou para cá, porque a terra aqui não sustenta nós dois e os nossos animais todos. Eles dão uma dividida e as coisas vão andando. Chega no capítulo 15 de Gênesis, que Deus está falando com Abraão. Ele fala assim: Abraão, eu vou te dar filhos, de você vai vir uma nação. Abraão fala assim: Senhor, minha mulher é estéril, não tenho filho nenhum. Aí Deus fala assim: sai da sua tenda e olha para o céu, vê as estrelas. Se você puder contar as estrelas, você vai contar a tua descendência. Eu vou te dar uma descendência, você vai ser um povo bendito. E Abraão, quando Deus fala isso, a Bíblia diz que Abraão acreditou. Mas Abraão creu de tal maneira que a Bíblia diz que isso foi creditado, imputado a Abraão como justiça. É como se Abraão fosse justificado por essa fé que ele teve em Deus. Pô, beleza. E o que acontece? Não acontece nada, é vida que segue. A vida vai andando para frente, as coisas vão acontecendo e tudo mais. 10 anos depois, irmãos, 10 anos depois, a Sarai falou assim com Abraão: ô bem, quando a mulher fala assim, ô bem, não é coisa boa, irmãos. Ela falou assim: ô bem, quanto tempo faz mesmo que Deus falou com você que ia te dar um filho? Faz 10 anos, Sarai. 10 anos, tá. E nada ainda, né? Nada ainda. Ô bem, olha, é cultura nossa aqui, é normal. Por que você não tem um filho com a minha serva Agar? Aí você vai ter uma descendência. Porque eu sou estéril, bem. E naquele tempo ela vira sua concubina, normal. Sarai? Acho que Abraão. Os dois conversaram bastante. Acho que é assim que Deus quer, então. Deve ser assim, acho que é assim que Deus quer, porque não vai ser de outro jeito, Abraão. Você tinha 75, está com 85 agora. Tem que aproveitar, porque daqui a pouco o negócio não vai dar certo. Bom, aí ela pega Agar, e Abraão se junta com Agar. E quando Abraão tem 85, Agar engravida, e com 86 nasce Ismael. 86 anos de Abraão, nasce Ismael. O problema é que quando Agar engravida, aí o bicho pega, irmãos. Eu fico pensando, imagina, Sandro, você. Não vou usar você não. Imagina o Washington, você está sentado no sofá assistindo A Lei do Amor. E agora a Magnólia fugiu da prisão, cara. Puta, eu nem sei o que vai acontecer, meu. Você está sentado lá, Washington, assistindo A Lei do Amor. Do seu lado está Helena, e do outro lado, a concubina, grávida.
E você lá, de mão dada com uma, de mão dada com a outra. E a Helena falou assim: olha, não sei que hora que eu tive, que bem maldita hora que eu fui ter essa ideia. Você imagina o clima dentro de casa, a confusão, o negócio ficou estreito. E o pior é que ficou estreito para Agar, que não tinha nada a ver com o pato, a serva, a concubina. A rixa ficou tão feia, o negócio ficou tão ruim, que Agar entrou num processo da noite escura da alma. É quando a gente se acha o pior lixo da vida. É quando a gente fala assim: meu, estou lascado. É quando os dias são maus e eu não vejo esperança, eu não vejo alegria, eu não vejo perspectiva, e eu não vejo luz. É quando as coisas ficam realmente difíceis. E ela ficou muito chateada. A noite escura da alma é um tempo tão esquisito, irmãos, que parece que nem Deus está agindo ao nosso favor. Era assim que Agar estava. Eu não sei, vou fazer a pergunta, mas vocês nem precisam levantar a mão. Alguém aqui já sentiu na noite escura da alma, quando parece que nem Deus está te ajudando? Fora eu, há algumas mãos que se levantaram. Agar estava assim. E Agar dá uma espairecida, ela dá uma saída. E capítulo 16, versículo 13, a palavra de Deus diz que Agar está naquela confusão. E aí Deus aparece para ela, para Agar. Olha que louco. E Deus fala com Agar. E no versículo 13 é uma coisa linda. Agar não sabia quem era Deus, nem quem Deus era. Só que Deus fala com ela: Agar, fique em paz, eu estou com você, eu estou te vendo, e eu vou cuidar desse filho aí, vai dar tudo certo. Aí Agar fala assim: meu, não é possível que no meio dessa escuridão Deus falou comigo. E aí Agar arruma um nome para Deus. O versículo está aqui? Não? Tá. Esse foi o nome que Agar deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Agar deu um nome para esse Deus: tu és o Deus que me vê. Não é incrível isso, irmãos? Esse dia eu estava conversando com a minha esposa, e a gente estava conversando sobre isso. E ela estava falando filosoficamente, pedagogicamente, que o ser humano só é ser humano quando ele é percebido. Quando ele é percebido. Vocês lembram que há uns domingos atrás eu pedi para algumas pessoas ficarem de pé, e ninguém na igreja sabia o nome de várias pessoas? O Eduardo foi um deles. Quem mais? Tem mais gente aqui? Tem mais gente. E a pessoa ficou de pé, ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Ou seja, tinha gente vindo à igreja há 3 anos e ninguém sabia o nome. A pessoa vem na igreja e vai embora, mas ninguém a vê. Ela não é percebida pela comunidade. É como se para essa comunidade ela não existisse. Esse era o sentimento de Agar em relação ao Deus de Abraão: eu não existo. Esse é o sentimento que nós temos quando a gente passa pelas nossas lutas. Parece que eu não existo para Deus. E tem muita gente que sai das igrejas chateado, porque ele fala assim: enquanto estou na igreja trabalhando, todo mundo está lá comigo. A hora que eu fico doente e saio, pô, ninguém nem me visita. Faz 2 meses que eu não estou indo lá, ninguém nem me ligou. Eu sou invisível para essas pessoas. Mas Agar dá um nome para Deus. E que nome que ela dá para Deus? Esse Deus aí é o Deus que me vê, que me percebe, que me inclui. É o Deus que sabe que eu existo. É o Deus que sabe o meu nome. Nessa história de fé de Abraão, o que mais me chamou a atenção foi essa declaração de Agar. Mas a vida segue, irmãos. A vida segue. Lá no capítulo 17, Deus aparece a Abrão de novo. Quando Deus aparece de novo, Abrão tinha 99 anos. Quando começou ele tinha 75. Nasceu Ismael com 86. E agora ele está com 99. E Deus fala: e aí, Abrão? Ô Senhor, achei que você não via mais. Vou te dar um filho, Abrão. Não, você está de brincadeira.
Onde é que estão as câmeras, né? Deve ser pegadinho isso aqui, não é possível, porque não... Como assim, Senhor? O Senhor me chamou, eu tinha 75, com 86 eu tentei dar um jeito, nasceu Ismael, agora eu estou com 99 anos, faz 24 anos que o Senhor falou que eu ia ser pai de uma grande nação, e em 24 anos, se eu não faço um filho com Agar, nada ia ter acontecido. Não é incrível essa história? E sabe o que Deus fala com ele? Abraão, vou fazer uma aliança com você, vou te dar um filho, você vai ser o pai de uma grande nação, e a marca dessa nossa aliança vai ser a circuncisão. A circuncisão. Aí Abraão, legal. Abraão se circuncida Ismael e todos os homens da casa. Depois nós edita. Se já estava difícil fazer um filho em Sara, sem essa história de circuncisão, imagina agora, irmãos. Mas ele faz uma aliança. E aí Deus fala assim: Abraão, eu vou te dar um filho. E nessa hora que Deus fala, eu vou te dar um filho, Abraão está diante de Deus. Aí Abraão pensa consigo mesmo, e ele fala assim: meu, esse negócio não vai dar certo. Abraão pensa assim: cara, eu tenho 100 anos de idade, Sara está com 90, esse negócio não vai dar. Aí ele está pensando isso, aí ele vira para Deus e fala assim: Senhor, olha, deixa Ismael ser meu herdeiro. Ismael está com 13, já circuncidei ele, já está aí, mais fácil, deixa ele ser meu herdeiro, a gente resolve, acaba com essa história. 24 anos desse negócio e não anda. O Washington, há quantos anos está casado com a Helena? 27. E há quanto tempo você namora a Helena? 35. Washington, 27 anos não são 27 dias. Talvez se você, numa noite, sair com ela para passear, tomar um negócio, você diga assim para ela: bem, parece que foi ontem, não parece? Ela vai dizer assim: parece, mas não, são 27 anos. Abraão está nessa história com Deus há 24, 25 anos. Cara, não é um dia, dois, não é uma semana, não é um mês, são 25 anos. Abraão, Deus, deixa Ismael resolver esse negócio mesmo. E Deus fala não. Aí 3 anjos batem na casa de Abraão e falam que o filho vem. E Sarai, né? Dá até uma risada, fala assim: ó, acho que não rola, né, meu? Acho que não vai dar certo esse negócio aí. E a vida segue, né, irmãos? E o anjo fala assim: você riu, né? Ela fala: não ri não. Não, você riu sim, que eu sei. Mas vai nascer e tudo mais. Nesse meio do caminho, irmãos, Ló, o sobrinho que tinha se dividido de Abraão, e foi morar nas planícies do Jordão, numa cidade chamada Sodoma, do lado de uma outra cidade chamada Gomorra, e as duas cidades eram uma porcaria. Era tipo assim uma Las Vegas, mas pensa piorada. Prostituição, pornografia, tudo que é ruim tinha na cidade lá. E aí Deus falou assim: cara, acho que eu vou destruir essa cidade, meu, vou acabar com tudo esse trem aí. Só que Deus falou assim: pô, eu preciso avisar o Abraão, né? Porque ele é meu servo, cara. Abraão, vem cá, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Só que lá morava Ló, sobrinho dele, com família, todo mundo. E Abraão falou assim: Senhor, tu és Deus justo, vai que tem uns 50 justos lá, tu vai matar todo mundo e vai matar até os 50 justos junto. E Deus fala assim: Abraão, se tiver 50 justos lá, eu não mato. Oh, obrigado, Senhor. Senhor, aproveita que nós estamos conversando aqui, o Senhor não é de aparecer sempre. Se eu achar 45 justos, eu falei 50, mas se for 45, Deus fala assim: eu salvo a cidade se tiver 45 justos. Ô Senhor.
Aí, acho que Abraão pensou assim: Deus foi muito rápido em falar que ele não destruiria, sinal que não deve ter. Senhor, desculpa, mas se eu encontrar 30 justos, Abraão, com 30 justos eu não destruo a cidade. E 20, Senhor? Abraão, com 20 eu não destruo a cidade. Senhor, desculpa, se eu encontrar 10 justos lá, Abraão, se eu encontrar 10 lá, eu não destruo a cidade. Irmãos, não tinha 10. Teve que destruir tudo mesmo. Ló voltou. Vida que segue. Vida que segue. Aí Abraão foi morar em Gerar, pouquinho para baixo da terra, lá daquela região. Mas Gerar era a região dos filisteus, onde tinha um pai de uma tribo lá chamado Abimeleque. Abraão com 100, Sara com 90, e ele fala assim para Sara: bem, vai que a gente chega lá e os caras se engraçam com você. Sara devia ser bonita, irmãos, devia ser, porque o homem com 100, falar isso da mulher com 90 é porque ela era bonita. Você fala que você é minha, porque não tem filho, você fala que você é minha irmã, tá bom. Quando eles chegam lá, não é que o Abimeleque arrasta uma asa pela Sara e leva a Sara para casa dele, para casar com ela. Aí dá uma confusão, fica todo mundo doente lá. E ele depois fica sabendo que a Sara era mulher de Abraão. O homem, olha o tamanho da fé de Abraão, hein? O pai da fé não acreditava que Deus poderia, ele teve que mentir 2 vezes. É meia mentira, porque esse povo todo vem de tribos nômades. Na verdade, Sara era filha do pai de Abraão, com outra mulher. Eles eram irmãos por pai de pai, mas eram casados, mas eram irmãos por pai de pai. Naquele tempo podia, vai fazer isso hoje que vai dar confusão. Mas aí tudo bem, eles resolvem essa treta aí, e a coisa vai andando. Capítulo 21 de Gênesis, Sara engravida e nasce Isaac. Quando Abraão tinha 100 anos de idade, Isaac nasce. E aí, um dia estava Isaac brincando com Ismael, e Sara falou assim: eu não vou. Falou assim: bem, vem cá, eu não quero esse Ismael herdando coisa tua, que é do Isaac, meu filho. Você bota esse Ismael embora, correr daqui. Aí Agar e Ismael são expulsos, e eles vão embora, mas não sem a bênção de Deus, e vão. E fica só Sara, Abraão e Isaac. E eles ficam morando lá em Gerar, na terra dos filisteus, e muito tempo se passa eles morando lá. Quanto tempo, pastor? Não sei, a Bíblia não diz. Fala que é muito tempo. Tá bom, muito tempo. O Isaaczinho vai crescendo, as coisas vão andando. Abraão deve pensar assim: bom, agora acho que a coisa vai. Quem sabe Sara não tem mais um. E as coisas vão andando. Aí um dia o Abraão acorda, é Gênesis 22 já, e Deus fala com ele de novo. Eu acho que Abraão, quando Deus aparecia, Abraão já ficava preocupado. E aí Abraão: Senhor, toma o seu filho Isaque, vai para o monte que eu vou te mostrar, e lá me oferece Isaque em holocausto. A palavra holocausto significa um sacrifício queimado até a última cinza. Ou seja, leva o Isaque para o monte, mata ele e queima tudo. Se fosse bebezinho, tudo bem, mas o Isaque já era grandinho. E como é que eu falo isso para Sara? Bem, eu vou ali matar Isaque e já volto. Difícil, mas ele faz. Ele fala assim: bem, nós vamos subir no monte, eu com Isaque, nós vamos sacrificar e já volta. Tá bom, estou fazendo almoço. Passa no açougue, não traz carne não. Traz berinjela e alguma coisa assim. Lá vai Abraão. E o Isaque vai brincando, né? Chutando pedra, está segurando umas lenhas para queimar e não sei o quê.
Aí ele fala assim para Abraão: pai, ô Isaac, falta muito? Não, está chegando. Aí dali 10 minutos: pai, falta muito? Não, está chegando. Eu não sei se seu filho é assim, mas criança tem umas tiradas que a gente não acredita. Da onde que eles ouviram essas coisas? E veio a tirada de Isaac quando ele fala assim: ô pai, está chegando já, Isaac. Não, não é isso não, pai. Estou vendo a lenha aqui, o senhor está com o cutelo aí para matar, mas cadê o bezerrinho, o cordeirinho, para a gente sacrificar e queimar tudo até a última ponta? Então, meu Isaac, eu não sei como é que você lida com a situação dessa, mas quando eles chegam lá, põe a lenha. Isaac, vem cá, filho. Oi, pai. Estende a mão assim para o pai, que eu vou amarrar uma corda aqui na sua mão, vou amarrar uma corda aqui no seu pé. Não, irmãos, a gente dá risada agora, mas a cena é dramática. Quantos anos que esse Isaac não teve que fazer terapia para se livrar desse trauma? Olha que coisa. E ele bota lá o menino e levanta o cutelo para matar, e Deus fala: ei! Aparece um cordeiro. Aí acho que Abraão deve dizer: ufa, oh aleluia, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, vixe Maria. Aí ele corta a cordinha, pega o animal, oferece sacrifício, e Deus fala: Abraão, é nós. E Abraão chamou aquele monte de Jeová Jirê, o Senhor proverá. Deus vai prover para si o cordeiro. E assim a gente encerra a nossa história, o nosso passeio por essa história. No meio dela, Deus mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sara. Essa história é cheia de coisa, é rica. Mas lendo essa história essa semana, e pensando a respeito da fé, algumas coisas me chamaram a atenção e que nós poderíamos aplicá-las para a nossa vida hoje. A primeira coisa interessante que eu achei nesse texto todo é que Deus fala assim: Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque eu tenho uma vontade para a tua vida. E Abraão vai. Eu achei isso uma coisa louca. Ele vai. Para um pouco, irmãos. Para um pouco. Pensa comigo. Quem aqui é uma pessoa batalhadora? Amém. Quem fez faculdade depois de velho? As pessoas. Desculpa o termo depois de velho, mas sabe como é que é a vida, irmãos? A vida é assim: a gente acredita, a gente luta e a gente faz. Não é verdade? É assim que funciona. Tem um monte de gente aí no mundo que acredita em quê? Em si mesmo. Acredita na vida, acredita na fé, tem fé em si mesmo, tem fé que vai conseguir. E luta pelo que quer, e consegue. Atletas, jogadores de futebol, corredores de maratona, profissionais liberais, diretores, donos de empresa, eles conseguem. Eles vão lutando, e o ser humano, ele é capaz de coisas incríveis, numa disposição humana, mental, numa fé em si mesmo. O ser humano é um ser capaz de fazer coisas incríveis. E às vezes o ser humano ele é tão determinado nas coisas que ele quer, que ele é capaz de destruir a família e tudo para alcançar os seus objetivos. E ele alcança. O problema, ou a solução, ou o que me chamou a atenção nesse texto, é que Abraão não saiu para correr atrás dos seus sonhos. Não era essa fé de quem acha que consegue e vai lutar por alguma coisa que quer. Abraão saiu atrás da vontade de Deus. É incrível ele ter ido, deixado o clã dele, deixado as suas peregrinações nômades, deixado o conforto da sua família, conforto dentro
é óbvio dos parâmetros daquela época. Mas numa terra de nômades, de tribos que lutam entre si, quanto maior a sua tribo, maior é a tua segurança. Agora eu largar isso tudo para ir atrás de alguma coisa que Deus me disse, de um Deus que eu nem conheço direito, ela é uma fé diferente da nossa. Porque quando a gente vem para a igreja, a gente tem os nossos sonhos. E a igreja evangélica hoje, ela tem feito um negócio meio bagunçado assim, que ela mistura o nosso sonho com o sonho de Deus, e ela faz tudo virar a mesma coisa. E aí o pastor fala assim: Deus vai te dar os teus sonhos, porque Deus é Deus que realiza sonhos, aleluia. E você fala, aleluia. Aí o pastor conta a história de José, e ele fala assim: Deus vai realizar os sonhos da tua vida. E o cara pronto, misturou o sonho de Deus com o meu sonho. Mas às vezes o pastor não fala isso, eu não falo nada disso, aí eu fico chateado, e eu vou para outra igreja, porque essa aqui não está trabalhando, não vai acontecer com ela, não vai dar certo esse negócio não. Você percebe que para Abraão ter saído e ter sido reconhecido como homem de fé, a primeira coisa que ele deixou para trás foi ele mesmo, e a vida dele, e os projetos pessoais dele. Sabe, irmãos, nós temos a nossa agenda pessoal de sonhos e projetos. A gente tem uma agenda cheia e geralmente Deus não está na nossa agenda. Hoje em dia nós vemos um tipo de evangelho em que eu procuro uma igreja onde eu encontre nela um certo tipo de Deus que trabalhe para mim e eu não ter que trabalhar para Ele. Quando eu encontro esse tipo de igreja, que me vende esse tipo de Deus, certamente ela vai me dar alguma coisa para eu me firmar nisso, para eu achar que Deus está comigo mesmo. Você vai voltar para casa com um óleo de Israel, feito na China, com uma água do Rio Jordão, que deve ser da Sabesp. Tu vai voltar para casa com algum penduricalho evangélico, para você se sentir confiante de que Deus agora vai fazer o que você quer. E nessa história de fé, o soberano deixa de ser Deus e passa a ser eu. O que esse texto disse para mim é que Abraão jogou a agenda dele fora, e daquele dia em diante ele começou a andar atrás de um propósito que não era dele, era de Deus. O homem tem fé em si mesmo e ele pode fazer muita coisa, mas a fé que Abraão tem e é reconhecida, e a fé que nós buscamos, é de outra ordem. É a fé de quem pegou a cruz para seguir a Cristo. É a fé de quem morreu nas águas do batismo para começar uma nova vida. É uma fé de quem tirou da sua agenda os seus projetos e as suas ideologias e abraçou o cristianismo para viver por Deus e por Cristo. É a fé que não está em cima das coisas que eu quero, mas que busca a vontade de Deus em primeiro lugar. É outra ordem. A segunda coisa que esse texto me chamou muita atenção, não está em Abraão, está em Agar. O nome que Agar deu para Deus. Irmãos, eu já li isso centenas de vezes, e eu não me lembro de alguma vez ter me atido a esse versículo. Alguém já tinha se atido a esse versículo nessa plateia seleta dessa noite? Alencar, você já tinha, você não? Nem tu, Alencares. Ninguém. Então normal, eu também. Débora, você já tinha visto esse versículo? Não. E nunca esse versículo tinha brilhado nos meus olhos. Quando eu li, eu fiquei arrepiado. Eu tive vontade de chorar por Agar. A mulher que conhece um Deus e fala assim: esse Deus tem um nome, Ele é o Deus que me vê. Sabe o que mais nós queremos, irmãos? Ser percebidos, ser amados, ser assistidos. É quando eu estou na noite escura da minha alma, aparecer Deus para mim e falar assim: eu estou te vendo. E eu vou falar assim: Senhor, eu achei que o Senhor não estava. Eu achei que eu era o pior dos piores. Eu achei que eu era o mais esquecido. Eu achei que era o mais azarado. E Deus vai dizer: não, eu sou o Deus que vê. Eu sou o Deus que percebe. Eu sou o Deus que inclui. Os olhos de Deus estão em todo o lugar. Quando eu olho um texto desse, eu vou pensar assim:
eu sou um miserável mesmo. Porque às vezes eu acho que o Senhor não está vendo. E Deus vai dizer, eu estou vendo. Eu estou com você, Agar. Eu estou com Abrão também. Eu tenho um propósito para ele. Você entrou no meio do caminho, foi uma escolha de Abraão. E o ser humano é assim, Agar. O ser humano faz umas escolhas erradas ao longo da vida. Mas eu vou te abençoar, você e ao teu filho. Sabe o que isso significa? Que você vai para casa hoje com esse pensamento na sua cabeça. Que na Bíblia Sagrada existe um nome de Deus que eu nunca tinha visto. E quem deu esse nome foi Agar, uma serva. Que o nosso Deus é o Deus que me vê e que nos vê. A terceira coisa que esse texto fala para mim, irmãos, é uma coisa que eu li num post do pastor Bregantin, e que aqui na igreja eu chamo de vida vivida, ou vida que serve, vida que segue, e o Bregantin vai dizer, é o chão da vida. É que a vida, irmãos, a vida vai. Eu tenho um amigo que foi de uma importância gigantesca na minha vida, e que não fosse ele, a minha transição no início da Casa da Rocha teria sido bem difícil. Que é um amigo meu dentista, aqui de Arthur Alvinho Ruberley. E ele tem uma frase, que para mim é uma frase de um filósofo. Ele, além de dentista, deve ser filósofo. Ele falava assim, brincava comigo: vai indo, vai. Vai indo, vai. Vai indo, vai. Pastor, o que é isso? Isso é isso mesmo, vai indo, vai. Ou seja, a vida segue, a vida anda, a vida a gente vive. Mas na fé dos nossos dias, não é bem assim. Porque enquanto eu procuro uma igreja, nas igrejas um Deus que atenda a minha vontade, e se eu não o encontro, a minha vida fica parada até que eu encontre esse Deus. E eu mudo de igreja, e eu compro mais penduricalhos. Eu compro um monte deles, e vou colocando em casa. Eu posso até chegar a fazer um altar de penduricalhos na minha casa, com a água benta, com o óleo, com o trigo, o ramo da oliveira, a lasca da cruz de Cristo, a pedra de Jerusalém. Eu vou montando, eu vou tendo um monte de coisa. Eu estou atrás de um Deus que faça o meu milagre. Enquanto o Deus não faz esse milagre, a minha vida não vai, eu fico estagnado. Eu fico brigando com Deus, eu não me envolvo com igreja, eu não quero saber de ministério, porque a minha vida está estacionada. E eu estou questionando Deus, e eu estou brigando com Deus, e as coisas não andam. Aí eu pergunto para você, irmãos, quantas vezes a nossa vida não ficou assim? Esperando que Deus realizasse a minha vontade. E eu fico com birra de Deus, eu chamo isso de fazer Carrefour. Fazer Carrefour é quando você está passeando pelo mercado e você vê aquelas crianças esperneando que ela quer alguma coisa que o pai não quer comprar. E ela dá um chilique, ela cai no chão, chacoalha as pernas, chora, grita, chacoalha as mãos, até que o pai dá, a mãe dá alguma coisa. Está fazendo Carrefour. Ou o nome que você, não sei como é que é o nome que você dá. Como é que é o nome que você dá, Sandro? Birra. Bem, pode dar o nome que você quiser. A gente às vezes faz isso com Deus. De manhã eu falei uma coisa que eu até pedi para o El gravar de novo o culto, porque de manhã eu estava animado, eu falei tanta bobagem que misericórdia, irmãos. Ainda bem que vocês não estavam aqui no culto da manhã. Eu falei, e nós gravamos o culto da manhã hoje. Eu falei, o El, grava de novo, porque eu não estava bem, acho que eu não tomei o remédio direito, eu não sei o que aconteceu, eu não estava legal. Não sei o que foi. Mas eu fiquei pensando uma coisa, irmão. O ímpio que não tem Deus, ele vai lá e mete os peitos e faz. E corre, acorda cedo, trabalha, faz faculdade, dá nome, mente, trai, ele faz. Nós não. Nós fica de mal de Deus, nós achamos que nós estamos sem fé, nós chora, nós fica esperando de Deus uma palavra, nós muda de igreja, nós para de servir, nós para de dar o dízimo. Eu tenho um termo para isso, que eu falei de manhã e ninguém ficou escandalizado. Nós é um bando de bunda mole, irmãos. Porque eu não tenho coragem de seguir a vida e de crer que Deus é Deus.
E de crer que se Deus chamou, vai acontecer em algum momento. Demore 1 ano, 2, 10, 20 ou 50. Isso não cabe a mim, porque o meu Deus é o Deus do tempo. O meu Deus é o Senhor da vida. O meu Deus é o Deus que me vê. Ele é o Deus que tem controle sobre todas as situações. E a questão é que a minha vida não gira em torno de mim mesmo e das minhas vontades. A minha vida gira em torno de Deus e da sua graça. Nós estamos orbitando na órbita de Deus. É a vontade dele que é soberana. E eu vou seguindo a minha vida, irmãos. Eu vou seguindo amando a minha esposa. Eu vou seguindo amando os meus filhos. Eu vou seguindo servindo a Deus na comunidade. Eu vou seguindo colocando os meus talentos a serviço da igreja. É vida que segue, irmãos. Essa é a fé que Deus tem para nós. A fé da vida vivida. A gente fica machucado, a gente muda de igreja e nós não quer mais trabalhar. Ô irmão, você não quer trabalhar aqui na igreja, fazer alguma coisa? Não. Estou muito machucado. Você é um bunda mole que não quer trabalhar. Desculpa, já estou ficando igual o culto da manhã. É melhor eu parar de pregar logo. Não estou querendo te acusar, nem bater em você. Eu estou querendo dizer que a gente é assim, irmãos. Eu sou assim, nós somos assim, a nossa realidade humana. E Abraão, a história de Deus contada aqui, na vida de Abraão, está dizendo para nós que não é assim. Que Deus é um Deus que está com a gente e que a gente tem que viver. E por fim, irmãos, essa história termina, ela não termina, né? Ela está acontecendo até hoje, porque todos nós somos descendência de Abraão em Cristo Jesus. Mas Deus pede para Abraão matar o propósito da vida e do chamado de Abraão. Isso mostra para a gente, irmãos, que assim, não dá para a gente pôr pensamento na mente de Abraão e nem fugir do que o texto está dizendo e nem elocubrar em cima de hipóteses. Mas um cara que passou os últimos 25 anos da sua vida esperando a concretização de uma promessa que não era dele, era de Deus. E que passou perrengues por isso aí, teve que fugir da fome, teve que encarar duas tribos nômades que queriam casar com a mulher dele porque ele havia dito que ela era irmã. Que no meio dessa caminhada de vida precisou ajudar o sobrinho que estava numa guerra, depois teve que tirar o sobrinho lá de Sodoma e Gomorra, que negociou com Deus para ver se Deus não destruía a cidade. Esse Abraão que seguiu a vida, de repente Deus fala assim: Abraão, eu quero que você pegue esse negócio que você lutou pelos últimos 25 anos e dê para mim. E sacrifique isso aí. Sabe o que a história fala para mim, irmão? Que eu tenho um monte de coisa que eu sou incapaz de abrir mão, se Deus me pedir. Que tem um monte de coisa que eu não conseguiria seguir a minha vida e deixar nas mãos de Deus. A gente não consegue. A nossa fé é uma fé que precisa muito aprender dessa fé de Abraão. E seguir como Abraão seguiu. E o convite dessa história para nós hoje, é nós olhando para isso, refletirmos a respeito de nós mesmos. Se eu estou colocando a minha fé em Deus, ou se eu estou colocando a minha fé nas coisas que eu quero. Se eu estou no vale escuro da alma, achando que Deus não está me vendo, e por isso eu estou chateado, desanimado, triste, não tenho vontade de orar, nem de ler a Bíblia, nem de ir para a igreja. E a história está dizendo para mim, que Deus é o Deus que me vê. Se eu estou mas diferente de Abraão, porque a minha vida não está seguindo. Eu estou estagnado na minha caminhada cristã, eu estou estagnado nas coisas, porque eu estou emburrado com Deus, e porque Deus não ouve a minha oração, porque Deus não me ajuda, e eu estou nessa fase da minha vida que é uma tristeza. E esse texto é um convite para a gente
descansar em Deus e nas suas promessas, ao ponto de nós sermos capazes de colocar nas mãos de Deus a nossa própria vida. Sabe o que está acontecendo hoje? Deus está chamando a cada um de nós e perguntando: onde é que você está? E eu vou dizer: eu estou aqui na minha terra, no meio dos meus parentes, eu estou aqui seguindo a minha vida, eu estou aqui correndo atrás da minha agenda. E Deus está me chamando para que eu seja um seguidor, não da minha agenda, mas de Jesus Cristo, o Filho dele. Deus está chamando hoje aqueles que estão dispostos a abrir mão de si mesmos e viver a vida de Cristo. Deus está chamando hoje a gente, para que a gente, pela fé, consiga segui-lo. Deus está chamando a gente para uma caminhada que, no caso de Abraão, durou 25 anos, eu não sei quanto vai durar a nossa. Mas Deus está chamando a gente, para a gente aprender a crer, e para a gente ir se desapegando, para que Deus seja realmente o Senhor da nossa vida, e a gente consiga ser feliz. Porque as coisas que nós alcançamos, elas não nos dão felicidade. Geralmente elas nos dão mais dor de cabeça. Mas quando tudo que nós temos está na mão de Deus, então a gente é realmente feliz. Porque a nossa felicidade não está em nada que temos, nem em quem somos. A nossa felicidade está em Jesus Cristo e na vida que Ele dá para nós, que João vai chamar de vida abundante, lá em João capítulo 10, versículo 10. E a grande pergunta que fica hoje é: a gente está disposto a ir ou a gente vai ficar? Na verdade, a gente está dentro da sala tratada acusticamente, com um vidro na nossa frente e uma lâmpada vermelha. E lá fora está o Silvio Santos, perguntando: você quer uma boneca da Átila? E eu falo assim: sim! Você quer trocar a boneca da Átila por um Velotrol? Não! Deixa eu vir mais para frente, né? Você quer trocar a sua boneca da Átila por um iPhone 7? Acende a luz, você não está ouvindo nada, né? Não! Você quer trocar a sua boneca da Átila por um pente velho? Sim! Nós somos assim. A grande bênção é que Deus está acendendo a luz. E a gente está ouvindo a voz dele, o Deus que me vê, ele está perguntando: você quer me seguir, filho? E a gente tem que dar uma resposta para ele hoje: sim, eu quero te seguir, porque o Senhor é um Deus misericordioso e bom.